Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 14, versos de 13 a 20. E como falei hoje de manhã, é, estamos encerrando esse ano o livro de Apocalipse. Agora, só em fevereiro, nós iremos retornar para ir dando continuidade à exposição desse livro, do capítulo 15 em diante. E a última vez que nós estivemos pregando aqui, né, sobre o livro de Apocalipse, é claro, nós falamos lá no verso 12. E eu vou fazer a leitura do verso 13 em diante. Os irmãos me acompanhem, por favor. Então, ouviu uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até os freios de cavalo, numa extensão de 1.600 estádios. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos pedir que tu fale profundamente aos nossos corações, Pai. Nós possamos, ó Pai, através da tua palavra, do livro do Apocalipse, vislumbrar aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor, na vida da tua igreja, no mundo, Pai. E a expectativa que nós temos, ó Senhor, Deus, da tua voz. Fique conosco, Senhor. Guarda essas palavras no nosso coração. Como o próprio livro de Apocalipse diz, que bem-aventurado é aquele que medita, que lê as palavras da profecia. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui no capítulo 14 de Apocalipse e vimos que no início do capítulo 14 nós temos até o verso 12, nós temos as bem-aventuranças redimidas sendo retratadas. E nós vimos que sempre que se segue a uma descrição do poder das trevas, do que Satanás, a besta e o anticristo estão fazendo, é lógico, debaixo da direção do controle de Deus, imprimindo perseguição ao povo eleito, ao povo de Deus, consequentemente se mostra, logo após, o triunfo do seu povo, a vitória de Cristo e a vitória dos santos e dos eleitos. Só que nós estamos vendo aqui, nós vimos isso recorrentemente, em todo o livro de Apocalipse, principalmente a partir do capítulo 6, onde há uma descrição inicial, e essa descrição vai se aumentando das coisas que vão acontecer, estão acontecendo e irão acontecer logo imediatamente antes a vinda de Cristo. E é o que a gente vê no capítulo 13. Nós estamos vendo aqui o poder das trevas, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, a perseguição daquilo que ela faz contra os eleitos. E logo após, nós vemos claramente a situação dos crentes, a vitória dos redimidos em Cristo Jesus. Eu creio que até para dar um alento para nós crentes, dessa e uma visão completa e total de tudo o que vai acontecer e da oposição das trevas. Que essa oposição e que essa luta contra a igreja, ela não vai ser vitoriosa, pelo contrário. E a vitória aqui, às vezes,
por vezes não vai representar, ou melhor, por vezes vai representar a morte dos crentes. Porque muitos crentes vão morrer, e por causa da sua morte, eles serão vitoriosos diante do inimigo. E é interessante porque logo após a essa descrição das bem-aventuranças dos redimidos, nós temos 3 anjos advertindo a humanidade acerca do juízo que estava por vir. E com o propósito de que esses homens se voltassem em fé e arrependimento diante de Deus. E logo após isso, nós temos a partir do verso 14, a colheita e o julgamento divino. Inicialmente nós falamos sobre esses 3 anjos, e um quarto anjo tem uma perspectiva diferente. Percebam que os 3 primeiros anjos, eles estão trazendo juízo sobre aqueles que se negam a servirem a Cristo. Aqueles que não reconhecem o Senhor Deus e não dão glória a Ele. Só que no verso 13, a voz do quarto anjo é uma mensagem de encorajamento para sustentar os crentes que sempre se veem diante da morte. E o objetivo desse anjo, ou dessa voz, ou dessa mensagem, era remover o temor da morte daqueles crentes. Porque Cristo, tendo triunfado sobre a morte, Ele agora abençoa os seus seguidores que morrem nele, que morrem no pecado. Esse texto é muito usado quando você tem um crente que morre, em um falecimento, quando alguém vai ministrar a um irmão, a uma igreja, um irmão que faleceu e os seus familiares que estão ali presentes. Esse texto é muito usado. E é um consolo para nós. E nós vamos perceber que o mundo que é hostil ao Senhor Deus e ao seu povo, ele está destinado a perecer. Enquanto que os santos que morrem no Senhor, eles tomam posse da eterna bem-aventurança. E aí o verso 13 vai dizer assim: bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Como eu falei anteriormente, nós temos aqui um consolo para os crentes, principalmente para aqueles crentes que estavam vivendo um período de grande tribulação, sendo perseguidos e mortos, muitas vezes, pelo anticristo. É o que nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 13, verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda se fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Nós vemos também em outros textos aqui do Apocalipse, como no verso 7 do capítulo 13, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Entendam que nesse momento, no momento em que a igreja estava sendo perseguida, no momento em que aparentemente o reino das trevas estava avançando, e o avanço do reino das trevas nesse mundo representa o seu juízo, a sua própria destruição. É nesse contexto que essa palavra vem aos crentes que estavam morrendo por causa do Evangelho. Bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor, porque descansam das suas obras, das suas fadigas, dos seus trabalhos nesse mundo. Com essas palavras, queridos, o Espírito de Deus quer chamar a nossa atenção para nós não temermos a morte. Nós não olharmos para a morte como algo terrível, principalmente quando eles estavam morrendo com Cristo ou por Cristo. Por quê? Porque a morte para nós não é o salário do pecado. A morte para nós não é o salário do pecado. A morte para nós
torna-se uma recompensa. Todos aqueles que morrem em Cristo devem ter essa visão. Tá? Porque na nossa morte nós somos recompensados. Estamos aguardando um prêmio da nossa gloriosa vocação. E essa é a perspectiva do apóstolo Paulo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, a palavra de Deus diz, Paulo falando da sua partida desse mundo, que estava próxima, da sua morte, da sua execução. Paulo estava preso e sabia que iria passar pelo martírio. E aí ele diz assim, escrevendo a Timóteo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. O apóstolo Paulo sabia que a sua morte, nós como crentes, precisamos saber que a nossa morte é a expectativa da glória que o Senhor tem para nós. É a recompensa dos nossos trabalhos nesse mundo. E é interessante a linguagem que ele usa, que ele diz assim, aqueles que morrem no Senhor. Morrer no Senhor significa que aqueles que estavam morrendo, eles tinham comunhão com Deus e com Cristo. É isso que significa. Aqueles homens ali, aquelas mulheres ali, estavam sendo perseguidas e estavam morrendo por causa do Evangelho. Eles estavam morrendo em Cristo, ou seja, eles estavam morrendo e tinham comunhão com o Senhor. Eu não sei essa expressão aqui desde agora, porque simplesmente daria uma ideia de que daquele momento ali em diante, são bem-aventurados que morrem no Senhor, dando uma ideia de que isso não seria uma verdade anteriormente. Mas eu acho que essa expressão, ela quer dar ênfase ao momento presente. E por quê? Por causa das aflições que os crentes sofrem e da degradação moral em que o mundo vai estar no momento em que todas essas coisas estiverem acontecendo. Eu não sei se vocês já passaram por uma situação como essa, mas todas as vezes que nós nos deparamos com a morte de frente, devemos nos lembrar disso. Por mais que não estejamos sendo perseguidos, por mais que seja um caso de doença ou de qualquer outra situação que nos leve à morte, nós precisamos entender que a morte para nós é um descanso dos nossos trabalhos aqui nesse mundo. E é isso que o texto diz. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A ideia da morte aqui, nesse contexto, o contexto bíblico, é uma recompensa, é um prêmio. Não é o salário do pecado. Para nós, a morte não representa mais o salário do pecado, porque Cristo morreu no nosso lugar. Mas é um momento em que as nossas lutas nesse mundo chegam ao fim. E ao chegar ao fim, isso é um descanso, é um prêmio para nós. Usando as próprias palavras do apóstolo. Descanso das fadigas deste mundo. É interessante nós observarmos o que significa a palavra no original, fadiga. Fadiga é cansaço, né? Todo mundo sabe disso. Tá? Mas a palavra no original significa aflição, aborrecimento, um intenso trabalho unido ao aborrecimento e à fadiga. Quando nós olhamos a Escritura, as Sagradas Escrituras, e nos lembramos das palavras que ela nos remete, quando diz que a nossa luta contra o pecado não chegou até o sangue.
Como diz lá em Hebreus, ora na vossa luta contra o pecado, não resistisse até o sangue. Quando nós percebemos que o mundo e a carne lutam contra nós, entendemos claramente o que significa descanso das nossas atividades, dos nossos trabalhos, das nossas ações. Nesse mundo nós lutamos contra o pecado. Por mais que não estejamos sendo perseguidos, por mais que não estejamos em perigo de vida, Satanás insistentemente, juntamente com a nossa carne, tenta nos assediar, tenta nos seduzir. E o pecado está sempre diante de nós. É um descanso. Eu vejo esse descanso como um momento de espera. Esses dias eu estava passando de canal em canal e estava vendo uma luta, aquelas lutas de boxe e tal, aquelas coisas todas. E aí você tem os rounds, né? Tem o primeiro round, aí para, tem um descanso. Aí tem o segundo round, para, tem um descanso. E no final da luta, há um tempo de descanso. Acabou a luta. E aí aguarda-se o quê? A pontuação. E aí os juízes vão decidir quem foi o vencedor. O que nós estamos vendo aqui é mais ou menos isso. É aquele momento de espera, quando o lutador, após ter vencido a batalha, a peleja, está esperando a divulgação do resultado final. Ou seja, aguarda agora a sua premiação. A nossa teologia diz que quando nós morremos e em espírito vamos para o Senhor, esse estado é um estado intermediário. Porque o estado final, na nossa condição, é a nossa alma, juntamente com o nosso corpo, a ressurreição do corpo. O apóstolo Paulo entendia que quando viver é Cristo, o morrer é lucro. E é isso que nós estamos vendo aqui, nesse texto da Escritura. Abram aí Filipenses capítulo 1. Nós vamos ver que a perspectiva do apóstolo Paulo é semelhante, o contexto que ele está vivendo é muito semelhante a esse que nós estamos vendo aqui no final dos tempos. Lá em Filipenses, capítulo 1, versos de 12 a 24. Paulo está falando ali da situação em que ele se encontrava, tá? E ele estava preso, e essa prisão poderia gerar na sua vida a sua própria morte. Verso 12, quero ainda, irmãos, cientificar-vos que essas coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais assombro a palavra de Deus. Paulo estava sendo preso. Paulo estava ali sofrendo cárcere e provavelmente ele seria morto, o que acontece mais adiante por causa dessa prisão. E tudo isso por causa do Evangelho. E é nesse contexto que ele diz, que ele fala aos nossos corações, que a palavra de Deus fala que a morte dele seria lucro. Ele disse, se eu morrer, eu estou feliz, porque estarei com o Senhor. Porque ele sabia que se morresse, o seu tempo nesse mundo era findo. As suas obras, a sua fadiga, o seu trabalho tinha chegado ao fim. E ele ia receber a recompensa, aquela recompensa que o Senhor tem para aqueles que o amam. Lá no verso 19 em diante, ele diz assim, estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e provisão do Espírito de Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é lucro e o morrer, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo entendia que quando nós vivemos para Cristo, morrer é lucro. Morrer é um ganho. Porque morremos na expectativa e na certeza de que estamos com o Senhor. E a nossa morte
não se torna mais, não é mais o salário do pecado, mas é a recompensa, é o recebimento, é o passo para recebermos a coroa da justiça. E olha o que ele diz mais adiante: entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu não sei o que escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Paulo está falando do seu martírio, está dizendo assim: se eu morrer, vai ser muito bom, porque eu vou encontrar com o meu Senhor. Ele estava dividido, porque ele queria permanecer na carne por causa da igreja, por causa do seu ministério, mas se ele morresse, ele saberia que seria melhor, porque ele estaria com o Senhor. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Paulo estava passando por uma situação que poderia levá-lo à morte, mas ele sabia que estava sofrendo por amor a Cristo e ao Evangelho da graça de Deus. E são essas obras que nos recomendam diante do Senhor. As nossas obras, a nossa vida nos recomenda diante de Deus. Porque sempre seremos, num aspecto ou de outro, aqueles que estão vindo de uma grande tribulação e que estão lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. É por isso que a morte do crente, a morte do justo, é preciosa aos olhos de Deus. E sabe qual é a nossa vitória? Porque a morte para nós representa isso. Principalmente no contexto em que eles estavam vivendo. E isso não é para, como muitas pessoas dizem, para sublimar os problemas desse mundo, para enganar as pessoas que vivem nessa condição por uma expectativa do mundo por vir e para, com isso, se satisfazerem, ou melhor, se ajustarem à situação presente. Não, essa é a certeza que nós temos em Cristo Jesus, de que nesse mundo, ao partir, estaremos eternamente com Ele. Que por mais que soframos nesse mundo, seja por amor ao Evangelho, a causa de Cristo, nós vamos incomparavelmente, de uma forma incomparável àquele nosso sofrimento, nós vamos receber as glórias. Porque morremos do Senhor. A morte é um prêmio nesse caso. Morrer é vencer. Permanecer vivo é perder essa batalha. Não foi isso que Jesus disse? Se alguém quiser ganhar a sua vida nesse mundo, vai perdê-la no mundo por vir. E quem perder a sua vida nesse mundo, vai ganhá-la no mundo por vir. Aqueles crentes estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. Estavam perdendo seus bens. Estavam morrendo. E esses que eram perseguidos, esses que estavam morrendo, e esses que levavam a pior aos olhos do mundo, esses eram os verdadeiros vitoriosos. E se nós formos olhar para o livro de Apocalipse, nós vamos dizer que os vencedores são, olhando ali para as 7 igrejas, aqueles que voltam ao primeiro amor, aqueles que foram presos em prisão, que foram postos à prova, tendo tribulação de 10 dias, e permaneceram fiéis, aqueles que se voltaram contra os que sustentavam a doutrina de Balaão, e que se arrependeram, como no caso de Laodiceia, da sua apatia espiritual, abrindo a porta para Cristo vir cear com eles. Esses são os vencedores.
E é para esses que essa mensagem está sendo dirigida. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E aí nós vemos no relato de Apocalipse, no verso 14, a ceifa. Dois tipos, vamos dizer, de colheita. Verso 14, olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem: toma foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. O que nós estamos vendo a partir de agora? Nós estamos vendo nesses versos o juízo de Deus lindo, Deus ceifando a terra e recolhendo no seu celeiro o trigo e queimando a palha em fogo inextinguível. É uma outra forma de falar do juízo de Deus. É uma outra forma de falar da salvação de Deus para os santos e para o juízo de Deus com relação aos incrédulos. É isso que nós estamos vendo aqui. O Filho do Homem tomando a foice e ceifando a terra, e diz que passou a foice sobre a terra e a terra foi ceifada. E é interessante que a expressão aqui ela se refere à colheita de grão. No caso, o trigo. Abram Mateus capítulo 3, verso 12. Mateus capítulo 3, verso 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Vou ler o verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua palha ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. A linguagem que nós temos ali em Mateus capítulo 3, verso 12, 11 e 12, é a mesma linguagem que João está usando aqui. É uma metáfora do juízo de Deus. O juízo sobre todas as coisas. Deus recolhendo o seu povo para uma comunhão interna e separando os ímpios para a completa destruição. E a maneira dele falar isso ali é no recolhimento do trigo e na queima da palha, daquilo que se tirava quando se cultivava o trigo. E aqui nessa linguagem nós temos uma ceifa, e ceifar aqui, a palavra no original da ideia de ceifar, de colher grão. E nós temos em oposição a isso a vindima, que é a ceifa, se a gente pode dizer assim, da uva. Uma se referindo aos eleitos para a salvação, outra se referindo aos ímpios, incrédulos e descrentes. Essa é uma das formas, das muitas formas, de Deus falar da vinda do seu juízo, do final de todas as coisas, em que os crentes serão resgatados e os ímpios destruídos. Nós vamos perceber que essa segunda parte do capítulo de Apocalipse, do capítulo 14 de Apocalipse, ela é muito semelhante à linguagem que nós vemos em Isaías, capítulo 63, versos de 1 a 6. Quando a palavra de Deus diz assim: Deus vinga o seu povo. Se lembra daquele clamor dos santos, dizendo assim: Senhor, até quando não vingas o nosso sangue? E nós percebemos que essa linguagem é uma linguagem não dos crentes estarem pedindo vingança sobre si, ou melhor, sobre si não, por sua causa, mas porque o que está por trás aí é o evangelho da graça de Deus. A vingança aí é sobre o pecado, sobre a opressão, sobre
a oposição a Deus e ao seu povo. E é essa linguagem que nós estamos vendo aqui em Isaías 63, que diz assim: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude de sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelho o traje, as suas vestes como as daquele que pisa uva no lagar. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o sangue que me salpicou as vestes, que me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. É essa linguagem que nós estamos vendo aqui. É Deus mostrando claramente o juízo de Deus sobre os ímpios e a glória dele sobre os santos. A diferenciação entre o povo de Deus entre aqueles que não eram, que não são povo de Deus. Mas ele fala de um filho de um homem que está sobre uma nuvem. E nós aqui em Apocalipse temos referência a Daniel capítulo 7, verso 13, que diz assim: eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. E essa linguagem que é usada aqui no verso 14 é a mesma que nós temos lá em Mateus 24, verso 30, que diz assim: então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Aqui nós temos uma imagem, alguns comentaristas não conseguem ver isso, mas aqui nós temos uma imagem de Cristo. Cristo é esse Filho do Homem, essa coroa que ele tem sobre a cabeça, é símbolo de realeza e também símbolo de vitória. A cor branca é símbolo de santidade e juízo de Deus, e nos mostra que Cristo é o conquistador vitorioso. Como nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 2, que diz assim: vi então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Nessa figura nós vimos também que há uma foice afiada, simbolizando a seara, e ela é bem afiada, a expressão aí afiada, né? Esse adjetivo aí, ele dá a ideia de uma execução sem oposição, sem delonga, uma coisa eficaz. A gente na linguagem assim, nossa, né, popular, né? Quando a gente quer dizer que a coisa vem mesmo, que o cerol é fininho, para mostrar que a coisa funciona, a coisa é eficaz, não é deixado de lado, nós não somos negligentes. Essa é mais ou menos a ideia. A ideia aqui de uma foice afiada é que é uma execução sem oposição e sem delonga na tarefa de colher. O que nós estamos vendo aqui nesses versos, o verso 14 e 15, é que do Pai para o Filho, um anjo comunica a mensagem de que o tempo da ceifa é chegado. No verso 15, nós vemos outro anjo que saiu do santuário, gritando em grande voz. Ele sai do santuário, ele sai da presença de Deus, gritando em grande voz. E todas as vezes que um anjo, que a Escritura aqui em Apocalipse fala que um anjo saiu gritando em grande voz, a ideia aqui é que todos vão ouvir. Todos vão ouvir essa voz. Todos vão tomar conhecimento que o tempo da ceifa, da colheita é chegado. Se nós pegarmos Mateus capítulo 24, nós vamos ver o texto da Escritura dizendo que todos verão o Filho do Homem resgatando
os seus eleitos. Então aparecerá do céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, resgatar a sua igreja. É isso que significa essa voz. Por quê? Porque o tempo de congregar os crentes no reino é chegado. E essa foice, ela sai para juntar o povo de Deus. É o que nós vemos nos relatos, que os anjos do Senhor saem pelos 4 cantos da terra a congregar os eleitos. O que nós estamos vendo aqui, queridos, é que o relato de Apocalipse ele está em conformidade com toda a Escritura, que em Cristo, ou melhor, quando Cristo regressar para vir julgar o mundo, ele primeiro vai recolher os seus servos. Ele primeiro vai colocar os seus, não somente em segurança, mas eles também vão fazer parte dessa batalha final. Em que, pelo sopro da boca de Deus, toda oposição será destruída. É isso que nós estamos vendo aqui em Apocalipse. É o Senhor reunindo o seu povo em primeiro lugar. Abram aí Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Os relatos da vinda de Cristo, eles estão se confirmando aqui e se entrelaçando. 29 a 31. Olha o que diz. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e muita glória. Percebam que ali em Apocalipse ele fala que um anjo grita com voz estridente. Toda a terra vai ouvir, toda a terra vai ver. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Percebam que quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, estiver na nuvem, vindo com a sua igreja, com aqueles que morreram em Cristo antes, nós iremos nos juntar a Ele. Ele vai reunir primeiro o seu povo. E logo após, consequentemente, ele trará juízo sobre os ímpios. É o que nós vemos em Lucas e em Tessalonicenses. Abram aí Lucas, capítulo 21, que é um relato paralelo a esse relato de Mateus. Lucas, capítulo 21, versos de 25 a 28, que diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lá em 1 Tessalonicenses, também nós temos um relato da vinda futura de Cristo, da vinda derradeira e final, no capítulo 4, versos de 13 a 18. A palavra de Deus diz assim: não queremos, porém, irmãos, sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A ideia aqui, ela é semelhante ao livro de Apocalipse, em que
a ceifa da terra, ou melhor, ceifar o povo de Deus, trazer o seu povo para si. Isso vai acontecer primeiro e, consequentemente a isso, o juízo, a batalha final, a destruição dos ímpios e daqueles que não se dobraram ao Evangelho da graça de Deus. É isso que nós vemos aí no capítulo, no verso 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Agora não é mais o Filho do Homem. No primeiro momento, o próprio Cristo estava ceifando, que estava trazendo os seus filhos para si. Agora não é mais o Senhor Jesus, agora não é mais o Filho do Homem, agora é um anjo, que também tem uma foice afiada. E ele está saindo da onde? Do santuário de Deus. Ele está saindo da presença de Deus. E aí sai um outro anjo também do santuário de Deus. E fala aquele que tem a foice afiada: toma a tua foice e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice para a terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Nós estamos vendo aqui, queridos, é interessante, mais uma vez, há uma distinção aí muito clara entre o povo de Deus e aquele que não é povo de Deus. É o Filho do Homem que ceifa o povo de Deus, enquanto um quinto anjo ceifa todos que, ao longo de suas vidas, se opuseram a Deus, a sua palavra e ao seu reino. Mais uma vez, uma foice é usada para a colheita, agora não do grão, mas para vindimar uvas. E é interessante porque você vê essa oposição, num primeiro momento é ceifa, e ele está falando de grãos aí, se referindo aos crentes que foram ceifados, que foram trazidos para o celeiro. A linguagem lá de João Batista. Mas agora não. Agora nós temos um vindimador. E é isso que nós estamos vendo aqui. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cólera de Deus. Essa palavra vindimar aqui, ela é usada para se referir aos ímpios, a colheita das uvas da ira de Deus. São colheitas distintas. E é interessante porque a palavra ceifa se refere à colheita do trigo. A palavra vindima significa a colheita das uvas. Fazer a colheita de uvas. Mas no nosso dicionário, no dicionário de língua portuguesa, e eu creio que isso é por causa do sentido bíblico, vindimar significa destruir. A imagem que nós temos aqui na Escritura de vindimar influenciou a significação da própria palavra vindima, que seria colher uvas. E aqui colher uvas está relacionado à destruição. E mais uma vez, nessas simples palavras de Apocalipse, nós temos o cumprimento da palavra de Deus, que Cristo certa vez disse: eu vim trazer fogo à terra. E como gostaria que já estivesse aqui. As palavras de Jesus em Lucas capítulo 12, verso 49. Mas ele fala no lagar da cólera de Deus, no verso 19. E lançou no grande lagar da cólera de Deus. Quando João fala isso, ele tem em mente, não temos como fugir dessa realidade. Isaías 63. Abram aí, Isaías 63. No verso 2. Olha o que ele diz. Porque está vermelho o traje, e as tuas vestes, como a dasquelas que pisa a uva no lagar?
E nós percebemos aqui claramente que quando João tem em mente esse texto de Isaías 63, o lagar é colocado dentro de um contexto de Deus pisando as uvas para a ira e para a destruição, esmagando as uvas. E essas uvas são as nações, ou seja, são os adversários de Deus. E essa linguagem que muitas vezes nós vemos lá em Apocalipse, quando ele se refere aos habitantes da terra, às nações, tribos e povos, muitas vezes ele está se referindo a quem? Aos ímpios. Como nós vemos no capítulo 13, que o Senhor deu autoridade para a besta, os povos, línguas e nações. Lá em Apocalipse, quando fala em habitantes da terra, ele está falando dos ímpios. É isso que nós estamos vendo aqui. O Senhor cumprindo a sua promessa. Lá em Joel, capítulo 3, verso 13, nós temos também essa mesma linguagem, se referindo às nações. Ele diz assim: lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, e seus compartimentos transbordam, porque a sua malícia é grande. Em Isaías 63, nós temos o juízo, a figura do juízo de Deus, que é essa mesma que está aqui em Apocalipse. No verso 4 de Isaías 63, ele chama esse dia como o dia da vingança, porque o dia da vingança me estava no coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Perceba essa dupla realidade. O juízo de Deus sobre os ímpios e, ao mesmo momento, concomitantemente, a redenção dos filhos de Deus. Deus, nesse dia, ele vai desferir juízo contra os ímpios e, ao mesmo tempo, vai conceder redenção ao seu povo. A linguagem de Isaías aqui é a mesma linguagem que João está usando em Apocalipse. Olha o que ele diz no verso 6. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei, derramando por terra o seu sangue. Deus pisoteia as nações em sua ira, derramando o seu sangue sobre a terra. É o que nós vemos aqui. E correu o sangue do lagar até os freios de Israel, e uma extensão de 1.600 estados. Queridos, os ímpios, os inimigos de Deus, eles serão incapazes de se esconder da ira do Cordeiro. Eles serão incapazes de se esconder da ira de Deus. É o que nós vemos em Apocalipse capítulo 19, verso 15. Sai da sua boca, uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Pessoalmente, quis o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E João termina essa imagem do juízo de Deus da seguinte forma: e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios de cavalo, uma extensão de 1.600 estádios. Esse é o quadro do juízo eterno de Deus sobre os ímpios. É isso que nós estamos vendo aqui. No Velho Testamento, nós tínhamos profecias que retratavam e apontavam para essa realidade, para esse momento do juízo, como nós vemos ali em Gênesis 49, verso 11, quando Jacó, em seu leito de morte, ele abençoa seus filhos e profetiza a respeito de cada um deles. E no caso de Judá, ele diz assim: ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Ali já, em Jacó, antes mesmo da nação ser formada,
o juízo de Deus e a sua redenção já eram pregados. Mas ele diz que esse sangue foi pisado fora da cidade. É interessante porque era costume, principalmente ali na Páscoa, não derramar sangue dentro dos muros da cidade. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele morre fora da cidade. E a ideia aqui poderia ser, essa cidade poderia estar relacionada à cidade santa, a presença abençoadora de Deus, onde os santos vão habitar em segurança, isentos da ira de Deus e do Cordeiro. Então, ser pisado fora da cidade é estar fora dessa presença abençoadora de Deus, é estar fora dessa comunhão, dessa proteção, é estar debaixo da ira de Deus e do Cordeiro. E João pinta esse quadro de juízo como um quadro de guerra, onde a palavra uva aí significa sangue, e os freios do cavalo representam a guerra. Uma guerra, um conflito que vai acontecer quando Satanás e seus comparsas irão se levantar contra Deus e o seu povo. Eu não sei como é essa guerra. Alguns falam da batalha do Armagedon, mas nós vamos chegar lá, porque o capítulo 19 de Apocalipse vai falar sobre isso. Mas a Bíblia fala de um conflito, um último conflito, em que o próprio Cristo estará à frente do seu povo. E que Satanás vai se levantar juntamente com o anticristo e a besta e o anticristo e o falso profeta. O anticristo e o falso profeta, eles irão se levantar contra Cristo e o seu povo. Uma batalha de vida para nós e morte para eles. Eu creio, eu posso estar enganado, que os santos ao batalharem contra Satanás e seus comparsas, eles já estarão em glória. Nós vamos ver isso, se essa minha tese é confirmada no decorrer da leitura desse livro, do estudo dele. Olha o que diz Apocalipse capítulo 19. Ele fala dessa luta, desse conflito. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente quis o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou em grande voz, falando a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. O quadro que nós estamos vendo aqui é de uma matança geral, onde essas pessoas irão morrer. Numa batalha. E a maneira de se retratar isso, nós vemos aqui no verso 20. Que foi pisado o lagar,
e correu o sangue desse lagar até os freios dos cavalos. A ideia aqui, queridos, é de uma total aniquilação, a um grau tal que o nível de sangue vai subir à altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 300 quilômetros. Ou seja, a ideia é de uma grande aniquilação e destruição. O que nós estamos vendo aqui na nossa frente, eu não sei responder como isso seria, nós vamos tentar descobrir isso no decorrer da exposição. Se o texto da Escritura nos der essa oportunidade, essa condição, que temos aqui um conflito global sendo retratado, envolvendo todas as nações do mundo, que são conduzidas à total destruição. E essa total destruição é um juízo universal sobre aqueles que não deram glórias a Deus, nem o reconheceram como tal, deixando de adorar e servindo e adorando a criatura, ao invés do Criador, como diz a Escritura, que é bendito eternamente. Eles rejeitaram o Messias e não se arrependeram dos seus atos. E por isso, nesse dia de julgamento e de juízo, eles serão mortos, aniquilados pela espada que sai da boca de Deus. Queridos, eu conheço algumas teorias a respeito desse momento. Alguns teólogos que dizem que vai ser um momento em que a batalha do Armagedon, o povo de Deus contra Satanás e os seus adoradores. E todas essas pessoas irão morrer. Elas irão morrer. O seu sangue será derramado. Porque todo homem precisa passar pela morte. E eles irão passar pela morte. E eles irão ressuscitar, não com um corpo glorificado, como nós os crentes, mas um corpo em que jamais será destruído, porque eles irão sofrer eternamente no lago de fogo e enxofre. Eu não sei como isso se dá. Até aqui, nós não temos indicações de como será isso, mas que isso vai acontecer. Se essa linguagem é completamente simbólica ou parcialmente simbólica, ainda não conseguimos perceber. Mas creio que até o final do livro nós vamos conseguir ter uma noção mais exata disso aí. Mas uma coisa fica na nossa memória: é que o juízo de Deus vem. Uma espada afiada, uma foice afiada. Ele não falha. E ele vem. Ele vem para julgar esse mundo que está em pecado. Esse mundo que se vendeu, aos homens que se venderam, que se deixaram levar pelo domínio de Satanás nas suas vidas. Que não deram glória a Deus, e que não reconheceram a Cristo em suas vidas, e não viveram em dedicação total e exclusiva a Ele. Pelo contrário, além de não viver, perseguiram, oprimiram, mataram aqueles que viveram e que viviam para a glória de Deus. E por isso vão receber a sua recompensa no último dia. Tem muito crente que tem medo desse período. E até mesmo da leitura do livro de Apocalipse. Mas é porque desconhece as bênçãos que estão apresentadas a nós, e o consolo que nos é dado, para que nesses últimos tempos possamos permanecer fiéis diante de toda oposição, até mesmo diante da morte, sabendo que bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor por causa de Cristo, como Paulo. Meu viver é Cristo, morrer para mim é lucro, porque agora eles estarão na presença
do Todo-Poderoso, em santificação completa e em honra. Vamos orar.